E aí me deparei lá, né, na sala de aula, efetivei numa prefeitura com uma criança com deficiência. E aí era educação infantil. Eu mal sabia o que trabalhar com as crianças da educação infantil, porque essa é a realidade, né? A gente sai da faculdade, se a gente não tem o dia a dia de sala de aula. Eu saí do magistério, no caso, na época. Quando você não tem experiência de sala de aula, você acredita que aquilo que você aprendeu você vai aplicar ali na hora. Só que é muito diferente, né, gente? O dia a dia da sala de aula é cheio de coisas diferentes, as crianças são diferentes, as famílias são diferentes, é um mundo diferente a cada ano. E aí fui eu trabalhar com as demais crianças, já uma proposta ali que não estava adequada na época, mas tinha uma criança com deficiência na sala. E também, né, a proposta tanto não deu certo para as crianças neurotípicas, quanto não deu certo para crianças com deficiência. Mas ao longo do tempo eu fui me ajustando, eu fui aprendendo, eu fui percebendo que as demais conseguiam fazer as coisas que eu estava planejando, eu fui lendo muito, estudando muito, mas a minha criança, meu estudante com deficiência, não acompanhava. Queria sair da sala todo o tempo. Eu me lembro que comia papel higiênico, ia no banheiro. Meu medo era ir no banheiro comer papel higiênico e eu não ver. Tinha ainda não tinha desenvolvido ainda habilidades básicas que hoje eu entendo como necessárias lá na educação infantil. A gente chama, né, de habilidades de vida diária, habilidades sociais. Por quê? Porque não tinha tempo de espera sentado na cadeirinha ainda, não tinha tempo de espera para mim, não me demandava atenção, pouco contato visual, era uma criança com síndrome de Down. Ainda não tinha as habilidades pré-acadêmicas, que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre elas, mas habilidade de usar um lápis, habilidade de mexer numa massinha, explorar uma massinha, habilidade de encaixar brinquedinhos, enfim, habilidades básicas que a gente acredita que sejam desenvolvidas lá na educação infantil. E aí, mas eu percebia, gente, que essa criança tinha vontade e curiosidade. Ela queria fazer o que os demais faziam. Só que era muito além do que ela estava conseguindo naquele momento. Então ela ia muitas vezes na mesinha do colega e jogava tudo no chão, empurrava o colega, pegava o papel higiênico para chamar a minha atenção e colocava na boca. Eu me lembro certinho dela fazendo assim. Ela vinha com o papel higiênico, amassava e fazia assim para mim. Com aquela cara de, olha, vou comer o papel higiênico. E daí foi um tempo ali para eu perceber. Hoje eu percebo que muita coisa que ela fazia lá atrás tem um fundamento, mas na época não, né? Mal sabia lidar com as demais crianças, que em geral com uma criança com desenvolvimento diferente ali, com uma etapa de desenvolvimento diferente. E aí, gente, eu percebi que essa criança queria aprender e que eu ia precisar estudar. Eu precisava entender como ela funcionava, minimamente, para eu conseguir desenvolver algo nela, porque eu entendia que era direito dela estar ali e sair diferente de como ela tinha entrado na escola. Eu não queria que a mesma criança que eu recebi saísse, eu queria que algo mudasse. E fui estudar. E aí, isso era lá em 2005, gente. Deixa eu passar aqui. Em 2005, pouco se falava de educação inclusiva, né? Aqui eu trouxe até uma foto dessa época. E coloquei aqui para vocês como que eu me sentia também. Eu acredito que muitos de vocês também se sintam assim, porque mesmo que a gente tenha caminhado aí quase 20 anos, a gente sabe que ainda tem muito a caminhar. A questão de apoio, de acessibilidade, ter alguém ajudando em sala, do que desenvolver, de qual habilidade trabalhar, falas ainda muito pejorativas. A gente precisa ainda caminhar muito, mas a gente já caminhou, já conquistou alguma coisa. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha. Ela tinha comportamentos desafiadores? Tinha. Tinha. Batia muitas vezes, puxava cabelo, mordia. Tinha falta de um profissional me ajudando? Tinha também, não tinha ninguém na sala. Eu me lembro que às vezes vinha uma pessoa ou outra na hora da refeição me ajudar, porque a alimentação era na sala. Vinha me ajudar, ou na hora do banheiro, ou quando eu chamava, mas durante a minha rotina, não tinha. Os alunos precisam saber de habilidades que os demais já haviam desenvolvido em fases anteriores. Aos demais, sim. O que eu precisava saber nessa época? Algumas habilidades que ela apresentava que já existiam eram habilidades desenvolvidas em anos anteriores, lá no berçário. Né? Então ela estava numa fase de colocar coisas na boca ainda. Que idade que a criança faz isso? Por volta lá dos 0 aos 2 anos, que ela ainda está numa fase mais oral.
Eu precisava entender desses comportamentos para conseguir ajustar o que eu ia trabalhar com ela. Minimamente, eu não ia sair uma especialista nisso, né? E ali, gente, esse meu primeiro ano, foi um ano que eu trabalhei com o coração. Esse primeiro ano eu posso dizer para vocês que aquela frase, para trabalhar com educação especial tem que ter muito amor, né? Tem que ter, vocês já escutaram isso, quem trabalha com educação especial? Tem que ter um bom coração. Sim, tem que ter, mas não é só isso, né? Nessa época, eu só tinha isso. Eu não tinha nada de conhecimento técnico, nada de conhecimento científico ainda. Era trabalhar com o coração e o mínimo que eu tinha estudado ali de legislação, de direitos e deveres. E aí, aqui já eu mais pra frente, trouxe uma foto para vocês já, acredito que era 2015 ou 2016, já trabalhando na educação especial, né? E por quê? Porque assim, coloquei essa frase, o amor ele ajuda, quando as pessoas falam, tem que ter muito amor, sim, tem que ter muito amor, mas o conhecimento é o que vai libertar, é o conhecimento que dá pra gente tranquilidade. Tem professores que às vezes eu vou na sala e falam assim, nossa, eu tava com o coração acelerado porque ele tava em crise, você chegou tão calma, parecia que você sabia exatamente o que fazer. E aí, assim, às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes eu tenho que observar a primeira situação, entender o que aconteceu antes. Mas o que eu sei é que eu tenho que chegar calma. Como que eu aprendi isso? Conhecimento. Conhecimento me trouxe que a serenidade e a tranquilidade, que às vezes aqui dentro tá até meio fervendo ali. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu não posso passar isso para criança, porque naquele momento eu preciso controlar esse estudante, muitas vezes quando está em crise, ou com um comportamento disruptivo, para depois entender ou ensinar um novo comportamento, não é naquele momento. Então, o amor ajuda, mas o conhecimento é que liberta a gente, tá, gente?